Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 31 dicas práticas de filosofia que você pode praticar agora mesmo e a gente vai para a parte número 3, tá bom? Eu vou para a dica número 11 agora e ela é vá dar um passeio. E eu vou usar uma frase de Nietzsche para representar essa vá dar um passeio, nessa dica. Sente-se o mínimo possível. Não acredite em nenhuma ideia que não tenha nascido ao ar livre e de livre circulação. Olha que interessante, né? O Nietzsche aí, no caso, traz pra gente uma reflexão super interessante e narra muito, até a nossa linha aqui da Alquimia da Mente, eu sempre falo isso muito para vocês. Muitas vezes você fala, Diego, não tem nada acontecendo na minha vida, eu tô tentando mudar, eu tô tentando materializar, cocriar, manifestar há muito tempo, já comprei livro, curso, treinamento, já viajei, falei com um monte de gente, comprei mentoria, mas ao mesmo tempo parece que tem um problema comigo, parece que eu não estou conseguindo sair do lugar, né? Mas ao mesmo tempo parece que você, por exemplo, você senta a bunda na cadeira, vamos dizer assim, se acomoda, então não procura também gerar um movimento, e por causa dessa não busca do movimento, as coisas não acontecem. Mas se você pensar, por exemplo, às vezes você fica martelando, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, então você não está indo com fluxo, que é uma das dicas, inclusive, que a gente já compartilhou com vocês. Imagina assim que quando você está em movimento, então até mesmo mais tranquila, às vezes até mesmo tomando um banho, pinta uma ideia que na verdade ela vai subjugar todas as outras, ou seja, vai te ajudar aquela ideia a te trazer mais resultados, mas mais do que isso, ela vai conseguir desmistificar muitas vezes aqueles problemas, por exemplo, de não ter ideias, falta criatividade, falta, por exemplo, uma sacada que vai revolucionar tudo aquilo que eu estou fazendo no dia de hoje. Então, olha que interessante, se a gente pensar em relação a isso, né? Vai dar um passeio, é tão simples, é grátis, né? Vamos pensar, é só você andar, né? E aí, no caso, e até ele fala da ideia, né? Então, é verdade, quando você vê, por exemplo, nenhuma grande ideia foi criada na frente do computador, na frente, na verdade, de sentado na cadeira, né? As grandes ideias, né? Na verdade, o que? Às vezes até mesmo coletivo, pessoas conversando entre si, gerando uma ideia, então cada um contribuindo com algum ponto, e por causa disso, logicamente, que chegaram num ponto melhor. Tá? Então essa dica é valiosa. Dica número 12. Seja modesto, modesta em seu discurso. E aqui no caso uma frase de Confúcio, ela é: o homem superior é modesto no falar, mas supera nas ações. O que tem a ver com modesto? Né? Modesto tem a ver com você ser simples na sua linguagem, mas mais do que isso, você não precisa ser arrogante na sua linguagem. Né? E a gente vê isso em vários arquétipos. Né? Pessoas que se dizem especialistas, pessoas que se dizem experts, tem o arquétipo do político, tem o arquétipo até mesmo do direito, né? Do juiz, né? Do advogado, que tem que falar rebuscado. Mas no fundo, quando você tira todo esse rebusco, né? Por exemplo, essa beleza, né, que eles colocam, como se isso fosse, na verdade, dizer com outras palavras algo que, na verdade, é muito simples, impede eles mesmos de serem compreendidos pela própria população, ou mesmo por quem está querendo entender o que ele está falando, ou ela está falando. Então, assim, quando você é modesta ao falar, quando você consegue se comunicar muito bem, as pessoas elas te ouvem, elas confiam em você, porque você tem uma linguagem fácil. E aqui não se trata apenas de falar com uma linguagem culta ou uma linguagem mais comum, né, mais irregular, não é nesse sentido. Mas ao mesmo tempo é sempre priorizar para quem você está falando isso. E muitas vezes as pessoas arrogantes, né, e a arrogância precede a ruína, são pessoas que não estão pensando no outro. E às vezes são pessoas que estão ao seu redor, às vezes pessoas até mesmo no seu trabalho, que só para inferiorizar às vezes outras pessoas que às vezes estão em um cargo, não estão ganhando tanto quanto ele ou ela, utilizam palavras difíceis, né, só para menosprezar o outro ou a outra. Né? Na verdade, isso não tem preço. Essa subjugação, na verdade, é mental, né, porque a outra pessoa vai achar que, na verdade, a outra pessoa é mais inteligente, mas no fundo, é uma pessoa incapaz, inclusive, de ter empatia com a outra pessoa. Né? Dica número 13. Vire outra face. Né? Aqui no caso a gente vai usar uma frase de Jesus Cristo, mas aqui no caso num cunho filosófico, né? Não tem nenhum cunho religioso, tá bom? A frase é: se alguém te esbofetear na face direita, oferece-lhe também a outra. Né? Então tem
aquela lição, né? Muitas pessoas usam até mesmo para ensinar, né? Às vezes em outros tipos de culturas, se alguém te ofendeu na face esquerda, né, oferece a direita. Isso também tem no Alcorão essa simbologia, essa metáfora. Muita gente leva ao pé da letra, mas ao mesmo tempo, poucas pessoas entendem, na verdade, esse conceito da outra face, que tem a ver com o conceito da polaridade. Se você sentiu nesse lado, você ainda não entendeu o outro, né? E, consequentemente, você também pode levar em consideração, por exemplo, ali a alquímica, hermética, esotérica, da correspondência. O que está em cima, o que está abaixo. O que está embaixo, o que está em cima. Se algo te incomodou ou mesmo te machucou em alguma área da sua vida, tem a outra área da sua vida que você ainda não soube utilizar para, inclusive, resolver essa área. Então, por exemplo, um exemplo prático. Imagina que você está com problemas financeiros. E tem uma metáfora que a gente usa muito aqui na Alquimia da Mente, que é da árvore. Né? O dinheiro é o fruto dessa árvore. Então, antes do fruto tem a flor, tem a folha, tem o galho, tem o tronco, tem a raiz, né? Tem a seiva bruta, a seiva elaborada, tem a fotossíntese, tem, por exemplo, essa ligação com a terra e assim por diante, né? Os nutrientes que a planta usa, as árvores ao redor da sua árvore. Então, olha como complexo que é. E quando a gente pensa sobre isso, as pessoas acham, não tenho dinheiro. Na verdade, não é que você não tem dinheiro. A sua mentalidade não está gerando dinheiro. Então é a mesma coisa. De um lado você acha uma coisa, por exemplo, o lado direito, o lado esquerdo, mas tem outro lado que ainda você não pensou que pode mexer. Né? Então as pessoas levam em consideração o que está escrito, ao invés de interpretar de uma outra perspectiva que é muito esotérica, oculta. Na verdade, todas as religiões têm, a gente pode dizer, tem um tronco muito parecido entre elas, né? Até a lei áurea, né? A lei áurea não da escravatura, mas a lei de ouro, né? A gente chama de lei de ouro. Não faça alguém o que não gostaria que fizesse com você. Tem várias religiões. Tem cristianismo, jainismo, judaísmo, islamismo, sikhismo, islamismo, xamanismo, budismo. Você tem no shintoísmo, você tem no hinduísmo e entre outras religiões. Né? Então, assim, como que todas as religiões falam a mesma coisa? E falam também sobre isso, né? Com o conceito das polaridades. Comece a entender não aquilo que você conhece, a sua própria percepção. E às vezes é isso que você não está utilizando. E a filosofia te leva a outros caminhos por causa disso. Lei número 14, dica 14. Escreva em seu diário, né? O seu journal em inglês, não o seu diário. É uma frase aqui do Ralph Waldo Emerson, ele é bem conhecido como Emerson, né, nos Estados Unidos. Mantenha um diário, né, um caderno escrevendo o que você faz diariamente. Preste tanta honra às visitas da verdade, com V maiúsculo, à sua mente, que registre os pensamentos que nela brilharam. Né? Então aqui traz até um arquétipo, o Emerson vai trazer muitos arquétipos de Platão, né, também. Verdade, no caso, é a verdade, não a minha, a verdade ou a sua verdade, mas a verdade, a lei natural, né? Que percorre todos os milênios, que ela é atemporal. Então, todas as vezes que você sentir algo que emana dentro de você, algo que vai fazer sentido, escreva. Por que você tem que escrever? Por que você tem que documentar isso? Porque te ajuda a ver que você tem progresso. E muitas vezes, na verdade, você acha que não tem progresso dentro da sua própria vida. Tudo que está acontecendo agora é um reflexo de quem você acha quem é. Né? E muitas vezes, pela falta de resultado, então você é um tomézão, né? Uma tomezona. Não tá rolando nada, né? Eu sou cético, materialista, então eu só acredito vendo. E é isso que aconteceu ao longo dos seus anos. Se você tiver algo documental, né? Assim, você consegue ver fatos, você consegue crescer. Então ter um diário faz muito sentido. Dica número 15. Converse com seus amigos. Aqui uma frase de Epicuro. De todos os meios que a sabedoria adquire para garantir a felicidade ao longo de toda a vida, de longe o mais importante é a amizade. A amizade faz muito sentido. Logicamente que a gente fala sempre para vocês, cuidado com as suas próprias amizades. E você sabe quem que você pode considerar como amigo, amiga. Né? Amigo não são os seguidores das redes sociais. De qualquer rede social que possa existir agora, que você está me escutando, agora me ouvindo. Não se trata também das pessoas que você considera como família. Não se trata das suas amigas desde a infância, amigos desde a infância. Não se trata de colegas de trabalho.
mais as amizades, eu posso até dizer, eu tô com a minha mão levantada aqui à direita, né? Mas imagina que dessas cinco dedos, eu posso dizer três, pelo menos, são pessoas amigas. De verdade. O que quer dizer isso? São pessoas que, na sua dificuldade, na sua tristeza, no momento que mais você precisou, naquele momento, sabe? Você sabe do que eu tô falando. Ela ou ele apareceu, né? E você entende o que eu tô falando, porque esse é um amigo de verdade. Esse amigo, essa amiga, você tem que ter do lado. Ligar, manter o contato, mandar mensagem, saber como que tá, né? A filha, filho, enfim, sempre ter por perto. É como a deusa da fortuna, né? Nos romanos eles usavam bastante esse conceito de trazer pessoas que detêm essa fortuna próxima delas, porque aí no caso também a fortuna chega até você. É muito bacana isso. E logicamente que pode ter dificuldade até mesmo em relação a, pô, como que eu posso construir esse relacionamento bacana com os meus amigos, amigas, ou mesmo esse networking, essa rede de contatos dentro do meu círculo de amizades, né? Então, para te ajudar com isso, a gente tem um treinamento que você pode conhecer mais clicando no primeiro link da descrição. Basicamente, você pode arrastar aqui no seu celular, tablet ou computador, e você vai clicar no primeiro link da descrição que você vai ser redirecionado para um outro site, e lá vai ter mais informações. Se fizer sentido, logicamente, a gente vai ser muito honrado contar com você aqui dentro desse treinamento da Mangabeira Academy, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais podcasts e vídeos por aqui. Um abraço!